como a gente já viu, o Brasil tem registrado altas temperaturas nas últimas semanas com recordes de calor. Com temperaturas acima dos 30 graus, a gente deve redobrar os cuidados na hora do exercício físico. Pois é, esse é o tema do nosso consultório TN de hoje, que recebe o médico do esporte e professor da Unifacisa, Diogo Vilar, que já está por aqui. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado. E para a gente começar, quais os principais riscos em relação à prática de exercícios físicos no calor intenso? Bom, boa noite a todos. A própria atividade física ela é responsável por aumentar a temperatura do corpo da gente, né? Então, quando a gente está submetido a uma temperatura alta no ambiente externo, com umidade alta também, muitas vezes, isso aí é exacerbado. Então, o risco é dessa temperatura aumentar mais do que o esperado e o organismo sofrer com isso, seja com arritmia, seja com internação. Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido. E como a temperatura do corpo se eleva durante a prática da atividade física? A própria atividade, o próprio trabalho da nossa musculatura, ela gera, por fazer trabalho, por executar trabalho, ela gera temperatura. E a gente precisa dissipar esse calor. A principal forma de dissipar o calor é o suor. Então, por isso o cuidado tão grande com a hidratação. Como a gente está exposto a um calor a mais, com o exercício, a tendência é que se sue cada vez mais e a gente precisa repor, porque a desidratação ela também pode causar problemas à nossa saúde. Doutor Diogo, ao registrar a elevação da temperatura, o corpo aplica mecanismos para perder calor o mais rápido possível. Se o corpo chegar aos 41 graus, por exemplo, há risco de morte? Há risco de morte. Então, o corpo da gente está programado para trabalhar num certo limite de temperatura, né? Limites para mais ou para menos, eles são arriscados. Dentro da atividade física, esse limite, esse aumento da temperatura, ele pode causar grandes problemas para a saúde, inclusive morte. A gente teve agora a meia maratona de João Pessoa, a gente teve 3 casos de paradas cardíacas durante a corrida. Então, os 3 escaparam porque foram atendidos no momento. Mas é o risco do calor associado com o exercício e talvez com alguma doença que a pessoa já tenha de base. Então, e é porque tem que estar atento. Essas corridas começam cedo, né? Mas tem horários específicos mais indicados para se exercitar nesse calor todo? Essa é uma grande alternativa que se tem. Então, a gente sabe que hoje às 7 da manhã já está muito quente para se fazer exercício, sim, né? Então, uma alternativa é começar a fazer a atividade um pouco mais cedo, né? Principalmente quando você está exposto ao ambiente, ao calor, e talvez fazer à tarde. Uma grande observação, uma coisa importante de se ter em mente também, é que a hidratação ela tem que ser feita. Desde a hidratação antes, durante e depois, seja com água, isotônicos, líquidos em geral. O doutor Diogo, até contextualizando aí não contextualizando, mas complementando essa pergunta de Poli, a gente até vê alguns espaços aqui de Campina Grande que parece que orientam os alunos a fazer exercício físico ali por volta de meio-dia, 1h da tarde. A gente passa quando está se deslocando e vendo. Tem um risco maior, então, para esse pessoal? Tem, aí a gente tem que entender o contexto. Por exemplo, se aquela pessoa ela vai ser submetida, vamos dar um exemplo do nosso basquete. Ele vai jogar no sábado às 3h30. É importante que ele treine também às 3h30 para ele também treinar, estar submetido a essa temperatura. Então tem que entender o contexto de quando é isso de treinar meio-dia. Na nossa realidade, eu acho muito difícil fazer sentido, mas pode ser que tenha. E aí os exercícios aeróbicos, os exercícios de musculação, qual seria mais indicado? Bom, o ideal é você manter o que você já faz de exercício, mas adaptar. Porque musculação a gente não gasta tanto suor quanto aeróbico, né? É menos, né? A probabilidade da gente passar mal no exercício da academia é bem menor do que no exercício aeróbico, exposto e suando muito mais. O corpo da gente trabalha muito mais para manter a temperatura. Doutor Diogo, quem se exercita em um dia de calor intenso e não se hidrata, corre o risco de passar mal, como você falou, durante as atividades. Então, quais os sintomas que a pessoa pode ter aí que deve ser também um alerta? Eita. Bom, com o aumento da temperatura, o corpo da gente ele tem adaptações. Então, sua mais, desidrata. A desidratação leva a aumento da frequência cardíaca, muitas vezes náuseas, vômitos, desmaios, ou passar mal, tudo isso tem relação com esse aumento da temperatura. É importante também a gente respeitar, né, o que o nosso corpo nos diz. Então, não extrapolar nos seus limites e, principalmente, nessas épocas de calor, não é o momento
de tentar dar o seu melhor naquele momento, porque a gente não está acostumado a isso. Sim, e o calor já gera uma fadiga, né, por si só. Você já fica ali cansado, se sente indisposto, sem ter feito nada, mas ele não deve ser um impedimento aí para a gente deixar de se exercitar, né? É o que eu sempre digo. Morre-se muito mais de sedentarismo do que de fazer exercício. Então, a gente precisa adaptar. Ok, doutor Diogo Vilar, muito obrigado pela participação, pelas orientações aqui aos telespectadores do ITN. É um prazer. Muito obrigado e eu estou sempre à disposição. Até a próxima. Até lá.